Olá, falamos bastante sobre cálculos a partir da norma e tem o túnel de vento, que é uma importante ferramenta para se determinar com maior exatidão as cargas de vento, as pressões de vento nas estruturas. Vou apresentar aqui o túnel de vento do IPT, que é onde eu trabalho, e vou passar algumas das suas características, né, e como que se fazem ensaios e tudo mais. Existem diversos vídeos por aí. Eu colocarei no canal alguns vídeos antigos explicando também alguns detalhes, como vídeos que fizemos para a revista Tecni, que é conceituada no ramo da construção civil, mas hoje eu vou mostrar aqui para vocês, através de algumas fotos, né, como que se faz esse ensaio. Vamos lá, então esse aqui é o túnel de vento. Esse túnel de vento ele tem 40 metros de comprimento, de ponta a ponta, tem uma seção de testes aqui de 28 metros de comprimento. Aqui uma vista por trás do túnel de vento, né? Isso aqui foi logo durante a sua construção em 2002, né? Logo que foi finalizada a construção, então o galpão está vazio, está bom para poder visualizar tudo aqui no túnel e também ter uma boa noção de sua dimensão. Dentro do túnel de vento, o que é necessário fazer? Vocês vão notar que aqui no piso, olha, tem um monte de toquinhos. Lembra lá do primeiro vídeo que eu passei para vocês e que inclusive eu faço uma simulação no WinTunnel CFD? Ali na simulação já coloquei uns elementos no piso. Lá eram, por exemplo, casas, né, árvores. Aqui no túnel de vento nós temos que fazer a mesma coisa. A gente quer ensaiar, por exemplo, um modelo, um edifício ou um galpão. Eu vou fazer o modelo desse edifício, desse galpão, mas eu não posso modelar toda a cidade. Então ele está construído, por exemplo, em São Paulo, está construído em Santos, está construído numa cidade do interior. Vou ensaiar um aeroporto. Como que eu tenho então as condições para poder fazer esse ensaio? Colocando esses toquinhos. No início da década de 60 foi desenvolvida a metodologia atual da engenharia do vento para ensaio de vento, né, de forças do vento em edificações, onde eu preciso modelar aquela característica do vento que aumenta a velocidade com a altura. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu coloco os toquinhos aqui no chão, que eu chamo de rugosidade. E essa rugosidade varia, dependendo do terreno que eu vou ensaiar. Ah, quero fazer um ensaio de plataforma de petróleo. Então é vento do mar, eu deixo o túnel com piso liso, sem os toquinhos. Ah, eu quero fazer uma cidade do interior, terreno da categoria 1 ou categoria 2, por exemplo. Aí eu coloco, desculpa, categoria 2 no caso, né? Aí eu coloco aqui uns toquinhos, por exemplo, de 1 centímetro de altura, 2 centímetros de altura. Tem que simular uma cidade grande. Coloco aqui uns toquinhos de 8 centímetros de altura, 10 centímetros de altura, e assim vai na técnica. Então, isso aqui me dá a contribuição de como que é todo o entorno do edifício que eu quero modelar. Não dos vizinhos próximos. Os vizinhos próximos eu preciso fazer um modelo reduzido. Mas do entorno da cidade, toda a contribuição da cidade, pelo menos no diâmetro de 5 quilômetros, eu modelo a partir desses toquinhos. Não só deles, como aqui atrás a gente pode ver, tem 4 sistemas que eu chamo de geradores de vórtice e lá no fundo tem uma barreira. O que está lá no fundo fica melhor para ser visto por aqui. Ó. Os 4 geradores de vórtice e uma barreira. Esse método utilizado no IPT para gerar o vento daquela cidade que a gente quer simular é chamado de método de Cunningham. Existem outros, como o método de Cook, vários outros, mas o IPT trabalha com o método de Cunningham, utilizando então esses elementos. Aqui está então um corte, né, do túnel de vento para se ver. Então, ó, a entrada do túnel de vento, que tem aqui colmeia, telas, contração, barreira, o gerador de vórtice, a rugosidade no piso e o modelo reduzido, onde eu coloco o edifício que vai ser ensaiado com seus vizinhos, ou uma plataforma de petróleo, ou o que for necessário ensaiar aqui, tá? Pela técnica desenvolvida a partir da década de 60, onde se simula corretamente o vento da cidade na escala reduzida, com sua turbulência e tudo mais. E o ventilador que está instalado nessa seção, ele funciona na sucção. Então, ele puxa o vento entra por aqui, se desenvolve, gera característica,
que eu preciso de como que a velocidade aumenta com a altura. Nesse ponto, então, tem exatamente o vento daquela cidade que eu vou modelar na escala reduzida, na escala do modelo. Né? E aqui está um desenho em isométrica para facilitar a visualização do que ocorre. Então, com tudo isso, o que, é que eu consigo fazer? Essa simulação aqui, olha. Ah, vou simular um edifício construído no centro de São Paulo, então eu vou modelar o vento com essa característica, com essa forma de crescimento aqui com altura. Né? Ah, vou modelar um vento de uma cidade do interior, então vou modelar esse, ou plataforma de petróleo, eu modelo esse vento aqui. Então, esses são os processos para a gente modelar o vento. A partir daqui, passa então para quê? Para o modelo reduzido. Vamos pegar então o modelo reduzido, instrumentar o modelo reduzido e fazer o ensaio. No próximo vídeo eu mostro todos esses detalhes. Vamos lá!